Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual, tá? Vocês estão vendo aqui a minha visão do Google Sala de Aula. Essa parte aqui do mural funciona como se fosse um blog. Tudo que vai sendo colocado aqui em cascata. Observem que a cada comentário que vocês coloquem aqui, eu recebo uma notificação por e-mail e pelo aplicativo do Google Sala de Aula, tá? Vocês provavelmente devem receber também quando eu comento. Então fiquem atentos ao Google Sala de Aula de vocês e ao e-mail que vocês, se vocês anexaram ao o Gmail do seu celular, quando você conectar, você recebe os e-mails, tá? Então fiquem atentos a essas questões. Para mim aparece mural, atividades, pessoas e notas. Vocês não aparecem notas, é claro. O layout do Google Sala de Aula para mim é um pouquinho diferente, porque eu tenho aqui algumas instruções para criar atividade e eu posso modificar algumas coisas, por isso que aparece para mim esses pontinhos aqui. Eu posso reordenar, eu posso mudar a ordem de tudo que eu coloquei. Claro que a ordem, se eu não fizer isso, a ordem vai ser sempre de cima para baixo, como um blog. Mas eu posso mudar. Então, nós temos aqui um material extra. Aqui eu estou colocando informações importantes. A princípio, todas as informações colocadas nesse momento, aqui, desde que foi iniciada a turma, essa turma do Google Sala de Aula, foram sobre o Covid-19, a questão da transmissão, vocês compreenderem por que a gente precisa ficar em casa, como está o caso da Bahia. Esse aqui, inclusive, foram os primeiros casos da Bahia, quando começou a surgir os casos na Bahia, a prevenção, como se deve dar a prevenção, e aqui, recentemente, eu coloquei aqui como fazer uma máscara, tá? Observe que aqui as edições que aparecem são a última vez que eu mexi nessas que eu fiz alguma edição, que eu mexi alguma coisa aqui nesses postagens. Material de aula, tá? Aplicação genética e evolução, material que foi disponibilizado para vocês em sala, eu coloquei aqui, tá? Sim, esse material de aula não foi usado em sala não. Esse material de aula fala sobre a origem do vírus, é um site importante, tá? Que vocês veem muita fake news. E isso aqui na época eu coloquei porque vocês tivessem uma noção. Opa, quase tirei do lugar. Vocês tivessem uma noção importante de que o vírus é uma manifestação biológica natural. Tá? Quem quiser, onde vocês como estudantes do terceiro ano, também já começam a ser formadores de opinião. Então vocês não podem cair na balela dessas pessoas que, por fins políticos e fins exclusos, começam a dizer que a China tem uma culpa grande, tá? Existem vários fatores aí sobre essa questão da China, mas vocês dizer que isso é uma arma biológica, não. Já tivemos armas biológicas construídas com o fim de matar pessoas, mas o Covid-19 ela não é um vírus, a doença, e não é um vírus feito por obra humana no sentido de ser intencional. Não foi intencional a produção do vírus, tá? Aqui mostra um estudo genético feito por grandes instituições, isso aqui é um jornal da USP, que vai relatar e explicar essa história para vocês possam compreender e não cair nessa armadilha que são lançadas a vocês, nem na xenofobia. São questões importantes aí, muito importantes. E aqui algumas avaliações. Nem todas as avaliações que estão aqui vão gerar uma nota para vocês. Algumas vão gerar nota porque eu já tinha prometido isso com vocês. E como não tem um horário, não tem um tempo determinado, essas atividades que estão como notas aqui, elas ainda podem ser feitas depois. Eu não tinha, algumas tinham a data estabelecida, mas por enquanto no decreto do governador do estado, ainda não tem atividades domiciliares efetivamente. Claro que todas as atividades aqui, quem já fez, isso vai ser contado como nota, e quem não fez vai ter que se virar depois para fazer. Então, se você tem a oportunidade, disponibilidade para fazer de forma segura, não é para ninguém sair da casa e ir para casa de ninguém. Eu fiz uma live no Instagram há um tempo atrás, Prof. Bio Robson BA, falando sobre essas atividades, e devo fazer outra
qualquer dia desse à noite aí. Provavelmente daqui a 2, 3 dias, ou até hoje mesmo, eu estou fazendo essa live para falar um pouquinho sobre esse novo decreto que estende mais um mês praticamente a suspensão das aulas e o que eu acho dessa história, tá? Bom, aqui estão as avaliações, aqui essa avaliação aqui, tem algumas avaliações que vão gerar notas, essas notas já estão sendo computadas, tá? Algumas avaliações é mais para a gente bater um papo, tem essa aqui, mas é importante que vocês tenham disponibilidade, vão fazendo, vamos conversando. Inclusive esse vídeo, ele partiu da manifestação dessa atividade de vocês aqui, ó, genes e a manifestação genética. Eu peço aqui, ó, coloquem as impressões que vocês têm e dúvidas quanto ao assunto. Então surgiram algumas dúvidas interessantes e eu preparei um material para que a gente possa olhar, discutir essa dúvida de vocês. E vou passar para todo mundo, vou colocar aqui nessa parte aqui de aula, tá? Material de aula. Observe esse outro ponto aqui do Google Sala de Aula. Eu tenho aqui, ó, as notas de vocês, tá? Essas notas que eu já coloquei já estão aqui, já estão no meu planilha de notas também, tá? Todos estão sem data. Eu tinha colocado data inicialmente, mas não tem data porque não são atividades ainda que eu possa cobrar com uma data. Então, quando retornar às aulas, vocês ainda poderão fazer as atividades, até que haja uma mudança na Secretaria de Educação do Estado, no governo do Estado, e que estabeleça a educação à distância. Se isso ocorrer, se estabelecer a educação à distância, aí todas as atividades aqui vão passar a ter um prazo, mas também provavelmente a gente vai ter outros meios para que vocês possam fazer. Uma dica importante é que vocês fiquem atentos e conversem com as pessoas que na TVE está passando uma programação específica para a educação, específica para vocês alunos. Tá? Então fiquem atentos, já que a TVE ela funciona aqui pelo canal 6, vocês podem ficar atentos e podem pegar. Essa dica eu já tinha dado aqui no Google Sala de Aula, nessa última atividade que eu passei sobre o Sala de Aula, o Covid. Bom, aqui vamos adentrar aqui nessa parte da dúvida que vocês fizeram, vocês tinham. Então vamos lá. Um ponto importante aqui, as dúvidas que vocês colocaram diz o seguinte: foram 3, 4 dúvidas, 2 dúvidas foram bem semelhantes, mas aqui vai estar as explicações. Observe que nós estamos falando de genes, genética, vai estudar os genes, ó. Isso aqui, só relembrando aí, ó, isso aqui é um pedacinho do DNA. Esse pedacinho do DNA possui as instruções para que ocorra a produção de proteína, e as proteínas vão ser a manifestação da genética, ou seja, isso tudo vai gerar vamos dizer assim, uma reação em cadeia, uma bola de neve, e isso vai ser produzindo uma coisa que vai ter um efeito no organismo, e aí você tem a manifestação genética, tá? Lembrando que você herda dos pais, e dos pais herdaram dos avós, e assim por diante. Bom, a primeira pergunta diz o seguinte, assim, ó, eu queria saber quais as chances de uma mulher engravidar naturalmente de gêmeos ou múltiplos. Pronto, a resposta já está aqui. Gêmeos bivitelinos, 10 para 1000 nascimentos, ou seja, a cada 1000 nascimentos ocorre a possibilidade de ocorrerem 10 nascimentos bivitelinos, que são aqueles gêmeos que são formados por óvulos separados, tá? Então são óvulos diferentes que vão formar pessoas diferentes. Cada óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide e você tem indivíduos que podem ser do mesmo sexo ou não, mas não possuem a material genética completamente igual. Claro, tem uma parte pequena que é semelhante porque são filhos do mesmo pai e mesma mãe, na maioria dos casos, tá? Há raríssimas exceções, mas aí é uma outra história, para uma outra discussão. Inclusive, talvez até já tenhamos dito isso na sala de aula. Gêmeos univitelinos são aqueles gêmeos que, vamos dizer assim, que as pessoas têm mais curiosidade, inclusive, a chance é menor, tá vendo? 3 para 1000, ou seja, a cada 1000 nascimentos, só 3 indivíduos vão ser gêmeos
univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos. Percebam que é bem mais raro acontecer esse nascimento. Inclusive, a gente conhece alguns, a gente tem alguns. Aí na escola a gente teve uns 2, 3 alunos gêmeos, né? 3 pares de gêmeos, vamos dizer assim. Mas essa relação aqui, ó, ainda não está constando a relação genética, não, tá? De um casal teu, não. Mas basicamente não muda tanta coisa, não. Vocês vão perceber isso aí. Aqui está só para mostrar, ficar um pouquinho mais claro no meio de vocês, os gêmeos fraternos, também são chamados de gêmeos fraternos, não dá para ler muito bem. Se você estiver vendo pelo celular, essa imagem fica um pouquinho ruim, mas a gente vai, eu já pensei nisso e já vocês vão perceber. Gêmeos fraternos, você tem aqui, ó, eles vão ser sempre sim separados, tá? Porque eles são formados por, aqui tem um material genético, aqui tem outro material genético, inclusive eles podem ser sexos separados. Aqui não. Aqui depende, nesses gêmeos univitelinos, tá? Ou idênticos, como está nesse texto aqui, esses gêmeos idênticos, eles possuem a mesma carga genética, praticamente a mesma carga genética, e que é formado pelo mesmo óvulo, pelo mesmo espermatozoide, apesar de existir casos de ter uma fraçãozinha pequena de nada diferente ou ativa. E por isso que você vai ter gêmeos idênticos que não são completamente idênticos. Eles vão ter alguma coisa diferente. Por exemplo, que já não é uma expressão genética, mas já tem a ver com a questão ambiental. A expressão, o polegar, tá? Ó, esse polegar, as ranhuras nos dedos da mão, ela é ocasionada conforme você tem contato com a placenta, com todo esse material aqui. Então percebam que a formação genética, nós temos aqui a gente vai chamar isso de genótipo, e o fenótipo que vai aparecer. Esse fenótipo já é a questão da ambiental, tá? Então veja só, qual é a questão ambiental nesse caso? O contato que o bebezinho aqui, o feto, o embrião, o feto, que vai ter a formação dos dedos, né? O contato que ele vai tendo aqui é que vai fazer com que ele mude ou que ele tenha as ranhuras das mãos, dos dedos, por isso que não tem, a identidade não é igual, tá? Claro que você vê uma carta de identidade, você não tem uma especialização para você identificar, você não vai conseguir separar a identidade de quem é quem. Você vai ver a foto, vai ver duas pessoas, vai ver a mesma pessoa. Aqui está um exemplo melhor para vocês verem. Então você tem aqui, ó, um óvulo, um espermatozoide, então material genético do pai, material genético da mãe. Aqui eu posso especificar já que o espermatozoide vai vir sempre do pai e o óvulo sempre da mãe. Então ocorre a fecundação, começa a ter a divisão celular que a gente chama de mitose, tá? A revisão é do primeiro ano, e vai tendo a divisão celular é tão intensa, a mitose é tão intensa, que as células vão diminuindo de tamanho. Elas não vão mantendo o mesmo volume, até formar indivíduos idênticos. No outro caso aqui, ó, você vai ter óvulos sendo liberados, ou seja, a mulher vai liberar mais de um óvulo. Ou teve um caso de inseminação artificial, onde foi feita fecundação in vitro. E aí você usou vários óvulos da mulher. Mas percebam, o óvulo está aqui, ele vai ser fecundado. Cada óvulo é fecundado por um espermatozoide diferente. É impossível um espermatozoide fecundar mais de um óvulo, e é impossível um óvulo ser fecundado por mais de um espermatozoide. Então isso aí não existe essa possibilidade. Uma das poucas coisas que na biologia é exato, tá? Não há possibilidade. Você pode até encontrar um vídeo onde você tenha aparentemente mais de um espermatozoide entrando no óvulo, mas ele vai ser degenerado, ele não vai participar da formação do novo indivíduo. Isso aí é uma coisa séria. Então você tem aqui, ó, processo mitótico, e isso aqui já acontece lá na placenta, na tuba uterina, e vem migrando até chegar no endométrio aqui, se fixar e começar a formar aqui. Aqui está um estado um pouquinho mais avançado.
tá? Ele não chega aqui, ele chega uma célula pequenininha, aqui que você olha, na verdade são várias células, e se fixa na parede do útero, e aqui ele começa, primeiro ele forma todos esses anexos aqui, ó, depois é que sai o embrião aqui do meio, tá? Inclusive há casos de mulheres que vão fazer o teste de gravidez, ultrassom, intravaginal, e ela vai ver, a médica vai ver os acessórios sendo formados, ou o médico, né? E aqui, ó, ainda não tem nada dentro. Inclusive, existe casos que não formam embrião, a gente vai falar isso no instante, é uma das dúvidas, não diretamente, mas às vezes é o tempo de gestação. Então, espera mais um pouquinho, ou se tiver possibilidade, faz ultrassom, claro que vai ter um custo, esse custo vai ser custeado, ou seja, vai ser pelos pais, o sistema de saúde, nem plano de saúde vai cobrir você fazer 2 ultrassons tão rápido, você tem um ultrassom por mês, tá? No máximo. Pronto. Mas vamos retornando aqui, então já vamos adentrar. Quando os gêmeos já possuem gêmeos não idênticos, ou seja, se na família você tem gêmeos não idênticos, na família, principalmente família materna, tá? Você vai ter aí um aumento de 5 a 10 vezes na possibilidade de você ter gêmeos, tá? Isso se deve porque a produção hormonal da mulher deve ser mais elevada, faz com que ela acabe eliminando mais óvulos do que normal. Então, faz com que ela tenha uma chance maior, observe, uma chance 5 a 10 vezes maior. Não quer dizer que vai acontecer, quer dizer que a chance 5 a 10 vezes maior de que ela venha a ter filhos gêmeos não idênticos por conta da produção hormonal que ela pode ter herdado ser maior. Mulheres maiores de 37 anos também têm uma chance maior, tá, de ter filhos, porque ela tem uma tendência a eliminar mais óvulos. Observem que não fique também aguardando, assim, só vou ter filho depois dos 40 anos. Não, porque existem outros fatores que podem interferir nessa questão. Então, não dá para você seguir só isso aqui não. Quer dizer que vai ter um aumento de chance, mas ocorre também um aumento de outras questões. Como, por exemplo, há estudos que indicam que a síndrome de Down ela vai ser uma incidência maior quando você também tem uma mãe com uma idade mais avançada. Então, não dá para seguir essa onda não, que o pessoal que está planejando ter filho gêmeos aí, né? Mulheres que já tiveram filhos gêmeos, bivitelinos, ou seja, se ela já teve filhos gêmeos, naturalmente, então há uma tendência de que ela elimine mais óvulos, naturalmente. Então ela já tem uma chance elevada de ter gêmeos novamente, tá? Após a interrupção de tratamento anticoncepcional, o que é isso? Ele vai fazer com que você não elimine óvulos, o hormônio anticoncepcional. Então, quando você controla, isso no mês após. Então, você estava fazendo um tratamento, parou, nesse outro mês, pode ocorrer uma elevação do hormônio folículo estimulante e fazer com que a eliminação de óvulos seja maior. Ou seja, em vez de você eliminar um óvulo só, você elimine mais de um. Tá? Aqui está mostrando um recorte dentro do ovário, mostrando o amadurecimento desse óvulo. Perceba que isso aqui é uma ampliação, tá? Os folículos ovarianos, ele vai amadurecendo, liberou o óvulo, e esse óvulo vai, aqui é chamado de ovócito, porque ele vai passar por um processo de divisão mitose, meiose dele, não concluiu. Ele vai concluir após a penetração do espermatozoide aqui. Então você tem uma camada de células aqui, tá? O óvulo está aqui no meio. Também queria saber se ter gêmeos é uma condição genética ou familiar. Como já falamos, tem uma relação, tá? Vai ter uma relação. Condição genética familiar. Agora perceba, a questão aqui não é só isso, não. A relação já discutiu. Mas a questão aqui nessa pergunta é condição genética ou familiar. Dá para ser uma condição genética ou familiar? Não. Porque é a mesma coisa.
Dizer que tem uma condição genética, a sua genética já é herdada da família. Então perceba aqui, ó, aqui estão as ligações, ó. Isso aqui chama dedograma. Então você tem aqui, ó, um casal. Esse cara aqui é irmão desse, que é irmão dessa moça aqui, que é irmã da de cá, que é irmã da de cá. Então eu percebo que as características genéticas, eles vão herdar dos pais. Então, é uma característica condição genética? Sim, também. Agora, genética familiar? Não, porque a questão está separando como se genética ou familiar fosse algo separado, mas não é, tá? Isso é que eu quero chamar a atenção aqui. A minha dúvida é o que é aconselhamento genético pré-natal e quais são os seus objetivos. Pronto. Então, percebam, vamos olhar essa imagem aqui. Opa, Lele, vamos olhar essa imagem aqui. Essa imagem fala o seguinte: quando você vai no médico e o médico começa a perguntar a você se você tem caso da família diabético ou hipertensão. Então, há vários questionamentos que eles fazem para você sobre o seu pai, sua mãe, seus avós, tio, tia. Ele está construindo na mente dele isso aqui, ó, um heredograma. O heredograma vai mostrar por onde esses genes podem estar passando. Então, se você tem um gene aqui, que é importante, a característica que o médico está avaliando, e você aqui é a sua mãe, então ele vai prestar atenção maior a essa questão. Tá? Ele precisa ter uma noção melhor. Doenças genéticas na família, sim, é um problema. Porque, sim, a pergunta, né? O que acontece? O aconselhamento genético faz com que você observe se tem doenças genéticas na família. Se existe doença genética na família, como síndromes raras e cardiopatia grave, genética, a pessoa já nasce com essa cardiopatia, então aí é uma questão a se preocupar. Então ele precisa, essa avaliação genética, inclusive existem vários testes, não são baratos, não são gratuitos também. Ele vai fazer um teste, o médico pode fazer o aconselhamento, claro, qualquer médico ele vai analisar isso aqui. Só que existe um ramo da medicina específico, o geneticista, que ele vai analisar mais a fundo essas questões. Então existem vários exames, se o casal está com a dúvida, ele vai fazer, ele pode, se há uma indicação aí, pode ser que o médico solicite um exame, ou pode ser que o médico oriente, olha, há a possibilidade de aparecimento de tais doenças. E ele vai ter que analisar isso aí durante toda a gestação, para minimizar, caso a doença venha a se manifestar ou não, ou minimizar a manifestação da doença. Ou seja, tentar minimizar para que ela não ocorra, ou tentar dar uma qualidade de vida maior para o bebê, caso já seja detectado que ela vai ocorrer. Tá? Então, ele vai avaliar a doença genética na família, isso é extremamente importante nessas situações aqui, ó, síndrome raras e cardiopatia grave. Mulheres que já tiveram abortos repetidos, então se a mulher já teve mais de um aborto natural, tá? Isso é aborto natural. Aborto espontâneo. O aborto provocado é uma outra questão e vocês devem avaliar aí, cada um de vocês, o que vocês estão fazendo, tá? O que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer com essa vida que está se desenvolvendo dentro do corpo, ou que eu fiz parte, e eu quero que essa vida não ocorra, não vá para frente, não siga. Então essa é uma questão muito séria a se questionar, que não é o tema agora aqui, mas já fica a dica para vocês. Claro que a gente sabe que isso depende de cada família, de cada pessoa, mas percebam o que é esse pensamento. Tá? Esse pensamento de provocar um aborto é algo planejado. Você está planejando eliminar uma pessoa que está se desenvolvendo. Agora aqui outra questão. Mulheres com abortos repetidos, ela pode ter uma questão genética importante aí. Ou o casal tem uma questão genética importante. Tá? O casal pode ter uma incompatibilidade genética que faz com que o embrião, na hora que ele está sendo formado, ele não consiga se desenvolver e acabe gerando um aborto. Ou a mulher pode ter uma condição genética que vai fazer com que ela
só consiga gerar o aborto até tais meses e gere um problema na gestação. Então isso precisa ser avaliado. E isso aqui vai ser avaliado também no pré-natal, tá? Casais consanguíneos é uma questão mais complicada ainda. Porque, veja só, se você tem uma doença genética na família, um exemplo aqui, ó, interessante essa imagem, que aqui ela mostra o parentesco ascendentes, que são os genéticos, e o parentesco com afinidade. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui está você, tá? Ou eu. E quando você tem relação com outra pessoa e tem seu filho, você tem uma carga genética vindo aqui, diferente da sua. Isso é interessante, porque o seu filho vai ter uma carga genética, uma mistura das duas cargas genéticas que estão vindo aqui. Então, se aqui, vamos supor que esse trisavós, trisavós tem uma doença genética. Então pode ser que essa doença genética seja transmitida, esteja circulando por aqui. Ó. Então se esse indivíduo aqui, que está aqui representado com eu, ele tem uma relação com o irmão ou com o primo, tá? A chance de que essa doença genética se manifeste fica cada vez maior. Então, mesmo a doença genética que não está sendo manifestada na família. Essa é a grande preocupação da consanguinidade. Isso foi usado muito na antiguidade. O pessoal dizia que você tinha o sangue azul e tudo mais. Então eles causaram vários problemas genéticos, porque eles faziam casamentos consanguíneos, porque não permitia que o pessoal da nobreza tivesse relacionamento com pessoas, com pobres, vamos dizer assim, né? Os plebeus. E aí fazia com que você tinha nobreza, a maior parte eram parentes. Então acabava tendo uma consanguinidade grande e várias doenças, vários problemas genéticos eles possuíam que não se conhecia na época completamente. Tá? Você tinha questão religiosa, que vinha fortalecendo essa questão genética, mas não tinha ainda uma questão totalmente científica para questionar o que está sendo feito. Percebam que isso aqui é importante. Ó. Quanto mais próximo geneticamente dos outros, aquilo que eu tenho de, vamos dizer assim, de falha no meu código genético, que está escondido, não aparece, vai ter outra falhinha cá junta, falha com falha, você começa a ter a falha aparecendo. Claro que não pode ser até que não apareça logo nos filhos, pode aparecer depois, quando você vai somando. Um exemplo disso, um exemplo que a gente pode, eu sempre gosto de falar sobre isso, é um cachorro, raça de cachorro. As raças de cachorro foram criadas com cruzamentos consanguíneos. O que acontece? Você criou o cruzamento consanguíneo, você foi selecionando os genes que você queria. E para você fazer isso, teve que ser feito cruzamentos consanguíneos. Só que tem um problema. Qual foi o problema que está embutido ali? Você tem doenças, já são doenças marcantes para cada tipo de raça. Então, se você conversar com qualquer veterinário, conversar com uma pessoa que gosta de estudar o assunto, ele vai lhe apontar doenças específicas de cada raça. Então, cada raça tem uma doença específica que acontece em determinada situação, em determinado momento. Por quê? Porque isso vem da consanguinidade que ocorreu há muito tempo atrás. Eu percebo que essa marca genética é uma marca muito forte, essa questão da consanguinidade. Tá? Então, precisa ser avaliado. Então, o que eles vão fazer? Vão fazer vários exames genéticos para saber se existe a possibilidade de ter uma falha genética grave. Inclusive, grave a ponto do embrião não progredir ou ter uma doença severa. Isso é importante. Também é caro, não é um processo natural. E nós temos algumas pessoas na atualidade que fazem isso. Né? Pronto, chegamos ao final. Essa foi uma aula teste, inclusive eu percebi algumas questões importantes aqui na produção do vídeo. Gostaria que vocês seguissem firmes, estudando, seguissem firmes com o confinamento. O isolamento social é necessário, é importante. Percebam no Instagram da Prefeitura que ela está dando um mapinha agora com os bairros que já existem contaminação. Isso é para vocês perceberem
que antes se tinha uma conversa muito grande, que a contaminação só ocorria com aquelas pessoas mais endinheiradas. Percebemos que isso não é mais uma verdade, já que nós temos em todos, praticamente, quase todos os bairros da cidade, ou melhor, em todas as zonas da cidade, nós temos já pessoas contaminadas. E você não sabe quando a pessoa se contaminou, e ela também não sabe. Então aí está uma questão importante. Isso que a gente chama de coletivo. Tem um nomezinho específico agora. Transmissão coletiva, comunitária, transmissão comunitária. Então essa transmissão comunitária ocorre quando você não sabe, não tem como saber mais de onde você pegou. E isso é um problema. Porque você vai sair na rua, você não sabe se a pessoa cruzou com você ou se relacionou com você, se ela está contaminada com o vírus ou não. E muitas vezes nem ela sabe, tá? Então se cuidem, observem as redes sociais aí que já têm acesso e sigam em frente, tá? Não desistam de vocês.